Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, Atos, capítulo 4. Leremos a partir do versículo de número 24. Atos, capítulo 4, a partir do verso 24. Falaremos hoje sobre as estruturas do serviço cristão. Diz assim a palavra de Deus: E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Podeis assentar. Vamos iniciar contextualizando, irmãos, essa narrativa, colocando-a dentro do cenário histórico em que ela se encontrava. Pedro e João, que iam ao templo para as orações, foram abordados por um coxo que pedia esmola, mas eles disseram que não tinham ouro nem prata, mas tinham algo da parte do Senhor. Ordenaram que ele se levantasse e ele foi curado miraculosamente, repentinamente, sobrenaturalmente. Chegou mesmo a entrar no templo, saltando, louvando a Deus. Aquilo criou uma grande oportunidade para aqueles discípulos pregarem, porquanto ajuntou-se uma grande multidão para ver o que estava acontecendo, para ver quem tinha dado ordem para o coxo se levantar e que nome fora invocado. No caso, eles disseram em nome de Jesus, o Nazareno. Quando a multidão se ajuntou, eles pregaram aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo foram encurralados pelas autoridades. As autoridades que se sentiam incomodadas com a pregação dos apóstolos, não diretamente porque eles se opunham ao cristianismo em si, ou de per si, mas porque se fosse verdadeiro o que Pedro e João estavam dizendo, então aquelas autoridades haviam matado um justo, tinham sobre si o sangue de um enviado de Deus, de um mensageiro de Deus, mais do que um profeta, o Filho de Deus encarnado. Muito embora Jesus morresse por livre escolha e pudesse deter todos os que vieram contra ele, isso não exime da responsabilidade aqueles que com um coração maligno o entregaram aos romanos e o rejeitaram.
Portanto, a pregação do Evangelho tinha implicações para aquelas autoridades, sobre como elas seriam vistas para a nação, e isso gerava um grande tumulto. Então eles foram pressionados por essas autoridades. Mas elas não tinham como contestar o milagre. Todos conheciam o coxo, era um homem adulto. E todos o viram na nova condição, curada, sarada. O viram agora podendo saltar, pular. Uma pessoa realmente que recebera de Deus um milagre. E eles não tiveram como contestar os apóstolos. E partiram para a ameaça. Os aprisionaram e os ameaçaram. O conteúdo da ameaça, o objeto da ameaça, o objetivo da ameaça, era que eles não falassem mais no nome de Jesus. Nada ia acontecer a eles, desde que eles parassem de pregar sobre aquele assunto. Não era o fato de pregar, era sobre o que pregavam. E era por causa do problema que gerava para aquelas autoridades o que eles estavam pregando. Então a Bíblia diz o seguinte, em Atos, capítulo de número 4, no verso 17. Eles assim falaram: mas para que não se divulgue mais entre o povo, eles fizeram um colóquio entre si, aquelas autoridades, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Ou seja, eles decidiram que iam censurar o discurso. De outras coisas vocês podem falar, mas vocês não vão falar no nome desse homem. Vocês não vão falar a pessoa alguma mais sobre este homem, Jesus. E eles decidiram o seguinte: vamos ameaçá-los rigorosamente. Vamos ameaçá-los de maneira que fiquem amedrontados, que se sintam amedrontados. E o verso 18 diz, de Atos 4, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os apóstolos resistiram às autoridades, não de forma ativa, pela violência, mas resistiram no sentido de estarem dispostos a sofrerem as consequências, mas não recuariam, não retrocederiam em relação à pregação do Evangelho. É interessante como eles colocaram sabiamente a questão. Eles poderiam ter simplesmente dito: olha, Jesus nos mandou pregar, no Ide ele falou: ide pregar o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Mas eles falaram de uma outra forma, que não fosse um confronto direto da autoridade de Cristo com a deles. Eles apelaram à consciência daquelas pessoas. Julgai vós se é justo, que ouçamos mais a vocês do que a Deus. Como quem diz, nossa consciência para com Deus cobra que preguemos. Nós deveríamos nos submeter à autoridade de vocês ou seguir aquilo que nossa consciência reconhece ser o que Deus quer que façamos. E a outra parte da argumentação foi: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É interessante, eles tinham recebido uma ordem. Mas uma ordem, se eles a mencionassem, sugeriria que eles poderiam não querer cumpri-la. Apenas porque lhes fora dada a ordem superior, eles iriam realizá-la. Mas eles querem mostrar aqui que para eles, embora Jesus tenha dado a ordem, fora mais uma permissão.
porque eles estavam sem poder parar de falar. Na verdade, nós não temos como evitar falar. Não é simplesmente porque nos foi ordenado. Na verdade, a ordem de Cristo para nós foi uma permissão, porque é o que nós queremos fazer. Nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Como quem diz, o que vimos e ouvimos, o que nós conhecemos, descobrimos, a experiência que em nossa vida ocorreu, nós queremos contar, nós não podemos ficar calados, nós não podemos cerrar os nossos lábios, nós não conseguimos evitar de falar nesse assunto. Era uma maneira já de deixar claro para aquelas pessoas que eles não iam recuar. Não era simplesmente a ordem de Cristo, que aquelas pessoas poderiam disputar se Cristo tem autoridade ou não, ou quem tem mais autoridade, se é Cristo ou se são eles. Eles estavam falando de algo que eles não teriam como argumentar. Eles disseram, nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Meus amados irmãos, nós devemos ver a obra de evangelização, embora nos tenha sido dado uma ordem mais como uma permissão. Se estivermos avivados, nós não conseguiremos parar de falar. Nós não teremos outra alternativa. Jeremias uma vez disse, de tanto sofrer perseguição, que ele não falaria mais do Senhor, mas depois lá vem o profeta Jeremias e diz que não conseguira parar de falar, porque havia como que um fogo encerrado em seus ossos, e ele não conseguia evitar de fazer menção do nome do Senhor. Nós temos que estar tão avivados que transborde de nós falar de Jesus. No livro Despertamento Apostólico no Brasil, um livro que a CPAD nunca mais editou, alguém até chegou a me dizer que eles teriam perdido os originais. Um autor sueco conta como fora a chegada e a obra de Gunnar Wingre, Daniel Berg, aqui nos seus primeiros dias. E ele fala no momento lá, de como entrou num trem com eles, e que em vez de eles darem atenção àquele homem que estava aqui, vindo do exterior, eles cada um se colocaram ao lado de alguém incrédulo no trem, um com um, o outro com o outro. E aquele homem relatou, eles não pararam de falar de Jesus um instante. Eles não conseguiam parar de falar. Meus irmãos, quem viveu um determinado tempo mais para trás, se lembra de um momento da história do povo evangélico em que crente não conseguia parar de falar de Jesus. Era tido como chato, inconveniente, só fala no nome de Jesus. Mas aqui eles disseram, nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Para que essa vontade de falar, que não para, que é como uma torneira aberta, exista, é preciso que a gente esteja vendo e ouvindo. É preciso que algo esteja acontecendo na igreja. É a igreja que vê e ouve, não a igreja que ouve falar, que tem essa experiência. A igreja que ouviu falar de que alguém disse, de que alguém disse, de que outro disse, essa daí, irmãos, é litúrgica e falta o entusiasmo cristão, mas aquele que vê e ouve, aquele que está vendo a manifestação de Deus, a presença sensível de Deus, a glória de Deus na igreja, ele não consegue parar de falar de Jesus. Se nós quisermos uma igreja evangelística, não basta que ressaltemos em nossos cultos de missões o ID de Jesus, é preciso um avivamento, é preciso um despertar dos crentes, é preciso que os crentes curvem os seus joelhos, umedeçam os seus olhos e esperem de Deus grandes coisas e vejam de Deus grandes coisas. Se nós quisermos grupos familiares, onde um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem profecia, não basta que digamos como é que deve ser a estrutura de uma reunião, isso é importante, mas isso é forma, não é conteúdo.
A Bíblia diz: quando vos reunis, cada um de vós tem. Você tem que chegar tendo, e você só vai ter se você orar, se você buscar, se você esperar grandes coisas de Deus. Tem uma vida devocional, tem uma vida de oração. Busque a Deus, clame. Igreja, é preciso que os nossos cultos de oração sejam intensos, que nossa busca por Deus seja intensa. Nós precisamos do mover do céu no nosso meio. E se a gente começar a ver e a ouvir, irmãos, ninguém vai parar de falar. Ninguém vai parar de falar daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que está vendo acontecer. E aquela igreja primitiva estava vendo, irmãos. Jesus estava entre eles, operou milagres, morreu, eles viram Cristo ressuscitado, Jesus ascendeu aos céus, desceu fogo no dia de Pentecostes, os milagres acontecendo, a igreja crescendo, um só coração, uma só alma, comendo com alegria, singeleza de coração, perseverando todos os dias no templo, a bênção de Deus jorrando, e aqueles homens dizendo: nós não conseguimos parar de falar do que temos visto e ouvido. Mas veja, versículo 21, mas eles, as autoridades, ainda os ameaçaram mais, intensificaram as ameaças, viram que eles estavam dispostos a tudo. Então intensificaram, fizeram a ameaça mais rigorosa. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. É interessante, eles só puderam ameaçar ali, não fizeram nada com eles, porque não tinham de que acusar. Não tinham uma acusação que dentro da legalidade eles pudessem fazer. E é assim que acontece, irmãos, as pessoas nos ameaçam neste mundo, por pregarmos o Evangelho, os valores do reino. E se elas não encontrarem alguma coisa de que nos acusar, elas vão inventar. Foi o que fizeram com Estevão mais adiante. Estevão também, como esses discípulos, não dava motivo para que ele tivesse uma acusação legal, mas eles arranjaram. Disseram que ele estava falando contra o templo, contra as tradições, levaram-no ao sinédrio e o apedrejaram. Aqui neste momento, eles ainda não tinham desenvolvido essa astúcia maligna para forjar provas, para incriminar, para mentir, para inventar. Só puderam ameaçar e constranger, mas a coisa vai desse ponto para o outro. Começa com a ameaça, com a intimidação, para ver se você retroage. Senão eles vão inventar mentiras, vão fazer falsas acusações. E a igreja tem que estar preparada para esse momento, para ser firme. Aqui diz que eles ameaçaram ainda mais. Soltaram porque não tinham o que fazer, mas ameaçaram ainda mais. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, veja o que Jesus disse. Mateus 10, a partir do verso 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Nós não usamos de violência, nós não usamos de vandalismo, nós não usamos de agressão, neste ponto, inofensivos como as pombas. Mas temos que ser prudentes, para não sermos apanhados na armadilha que eles colocam. Somos assim como ovelhas no meio de lobos. E o verso 17 diz: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas sinagogas. Ou seja, vocês serão entregues às autoridades. Se isso daqui, irmão, se estende no tempo e não se restringe àquele momento que os apóstolos viveram, então é porque sempre a pregação do Evangelho, ela vai trazer algum aborrecimento às autoridades. Os motivos são variados, mas vai trazer. Lá em Éfeso é porque estava ameaçando
toda a economia da cidade, que era em torno do culto à deusa Diana. Se as pessoas se convertessem, iria abalar a economia. Veio perseguição. Em outros lugares o motivo foi outro, mas sempre seremos incômodo para as autoridades. Jesus expulsou demônios que entraram em porcos, que caíram no abismo, e as pessoas daquela cidade mandaram Jesus sair, não por causa do que ele pregava, mas por causa do prejuízo que lhes causaram a perda daqueles porcos. Diz aí o versículo de número 18: e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Primeiro fala de uma perseguição junto a judeus, em sinédrio, sinagoga, sendo açoitados, mas depois fala no espectro dos gentios: vocês serão levados a governadores, vocês serão levados a reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Ou seja, a pregação do evangelho cria algum tipo de aborrecimento que levaria os mensageiros até a porta das autoridades. Eles seriam levados lá. Mas aí diz no verso 19: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Diante das autoridades, não diz nem que necessariamente elas se converterão, mas o testemunho será dado perante elas. Deus quer que o evangelho, irmãos, não seja algo em oculto, mas algo público, algo que chegue diante das autoridades, independente de que se convertam ou não, para que sirva de testemunho diante delas, para que elas saibam que a igreja está aqui, para que elas saibam o que é que o evangelho diz e proclama. E o texto diz: e não premeditem o que vocês vão falar naquele momento. O Espírito Santo vai ser para vocês sabedoria, vai dar palavras, vai guiar vocês naquilo que se deve dizer. E a Bíblia diz no verso 21: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Nós vemos aqui, irmãos, que o evangelho traz uma divisão, não da parte do crente, mas do incrédulo. Jesus seria objeto de contradição entre os pecadores. Mais adiante aqui, no verso 34, Jesus diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Não significa que o crente é agressivo, mas o que o incrédulo não suporta o crente, e que gera isso perseguição, gera isso animosidade. Hoje nós ouvimos falar que a nossa pregação, porque proclama o pecado, chama ao arrependimento, é às vezes chamada de discurso do ódio equivocadamente, quando na verdade nós somos pregadores da paz, mas o pecado é pecado para ser denunciado como pecado, e o arrependimento é necessário para a reconciliação com Deus. Este mundo, em nome da paz, ele promove a guerra contra os cristãos. Em nome do cultivo da cultura da paz, em nome do combate ao discurso do ódio, eles combatem hoje a nossa pregação, que denuncia a sodomia, que denuncia relações pervertidas. E por isso a Bíblia diz que haverá traição no final. No verso 22 aqui de Mateus 10 diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Voltemos lá para o livro de Atos. Nós estamos lá no meio das ameaças. O versículo 23 diz assim: e soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Meus irmãos, quando Pedro e João foram soltos, eles não foram para casa, eles foram para onde os irmãos estavam reunidos. Em tempos de perseguição nós temos que estar juntos.
Soltos, eles não foram para casa para descansar, eles foram para onde estavam os irmãos, para com eles orar. Isso quer dizer que em tempos de perseguição nós temos que estar juntos. Se fossem covardes e medrosos, soltos, eles iriam se calar, eles iriam se omitir, eles iriam fugir, eles iriam fazer outra coisa, mas foram para a igreja, foram para o meio do povo de Deus. Alguém já disse, A.W. Tozer que disse isso, que quando você está preso, isso diz pouco sobre você. Quando você é solto, para onde você vai, diz tudo o que você é. Se você é solto de uma prisão por causa do evangelho, qual é o primeiro lugar, qual é a primeira pessoa com quem você quer falar, para onde você quer ir? Soltos, eles foram lá, contaram aos irmãos o que havia acontecido, e aí foi levantado um clamor a Deus. Diz aí a Bíblia no verso 24, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, unânimes. Ou seja, meus irmãos, aqueles discípulos não estavam com medo e nem a igreja estava com medo. Estavam todos com um só coração e uma só alma. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Eu preguei aqui num culto recente, o culto de quinta-feira passada, que nós, irmãos, estamos em comunhão quando nós somos capazes de orar pela mesma coisa, com a mesma intensidade. É aí que sabemos que temos o mesmo sentir, o mesmo ânimo, o mesmo pensar. A Bíblia diz, se 2 ou 3 concordarem em oração acerca de qualquer coisa, meu Pai, disse Jesus, ouvirá. Aí depois ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Uma igreja que está unida, que ora, que concorda, que tem o mesmo pensamento. Paulo diz que comunhão é isso, quando um se alegra, todos se alegram, quando um choram, todos choram, um só coração e uma só alma. Essa é a comunhão do Espírito Santo. Aliás, o mundo de hoje, irmãos, não quer ver esta comunhão, odeia esta comunhão. Porque entre os incrédulos, eles podem ter unanimidade nas coisas genéricas, mas não conseguem ter em coisas mais específicas. Eles não conseguem porque cada um tem o seu capricho pessoal, o seu egoísmo, sua agenda, seu interesse. E aí, mesmo unidos em causas maléficas, eles se dividem em outros aspectos. E aí eles começam a dizer que quando há unanimidade, isso é burrice. É verdade, se for a unanimidade coercitiva de alguém que a impõe aos outros, mas se for a do Espírito Santo, é bênção de Deus, não tem nada de burrice, é sabedoria do céu. Nas universidades, ficam mexendo com os brios dos alunos, tentando levá-los a serem arrogantes, dizendo, você tem sua opinião pessoal, confronte isso, confronte aquilo. E a pessoa acha que se ela concordar com o que o outro está dizendo, sem fazer um adendo, um corretivo, ela está sendo Maria vai com as outras, ela não está sendo original. É preciso que ela discorde em alguma coisa, acrescente alguma coisa. Mas, irmãos, a igreja é o lugar onde se diz amém. É o lugar onde se ora e o povo todo diz amém. A igreja primitiva era um só coração, uma só alma. Nós temos que ser um. O que faz com que nós sejamos quem somos é que nós sentimos a mesma coisa. Nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram aqui. Nós temos os mesmos motivos, a mesma luta, o mesmo combate, enxergamos o mesmo mal, temos a mesma esperança, gritamos no mesmo fôlego, o Maranata. Aqui diz, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que deles há. Meus irmãos, a oração deve dizer coisas sobre Deus para que a gente saiba exatamente qual é o nosso Deus. Porque há pessoas que quando vão orar, elas estão obcecadas em alguma coisa que querem caprichosamente, que muitas vezes não é a vontade de Deus.
E elas figuram a divindade do outro lado conforme os seus desejos, conforme os seus caprichos. Por isso, use a palavra em oração e defina quem é Deus. Para você lembrar-se diante de quem você está e que certas coisas você não pode pedir, você tem que se arrepender disso daí. O Deus da Bíblia, irmãos, é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Os pagãos tinham vários deuses. Os pagãos acreditavam que a matéria era eterna, que só havia uma divindade que dera ordem às coisas, que existia uma divindade para a água, outra para isso, outra para aquilo. Mas o nosso Deus é um só, e que criou todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder. Ele fez o céu, Ele é Deus no céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar. O mar não fica para Poseidon, os céus para Zeus, não, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Nada está fora do seu comando, da sua soberania. Nada está fora do seu poder criador. E eles continuam: que disseste pela boca de Davi, teu servo. Ou seja, o Deus a quem eles adoravam era o Deus que criou os céus, terra, mar, tudo que deles há, e é o Deus que fala pela Bíblia. É o Deus que falou pelos Salmos. E aqui nós temos uma proclamação aberta da inspiração da Bíblia. Quando Davi escreveu o Salmo que diz isso daqui, não foi Davi que escreveu, foi Deus pela boca de Davi. Inspiração verbal. Foi Deus que falou pela boca de Davi. Este livro é a palavra de Deus. O Deus a quem dirigimos a oração é o Deus deste livro. Interessante que os incrédulos sofisticados, digo incrédulos porque não são crentes evangélicos, mas afirmam crer em Deus, acreditar em Deus. Aqueles mais sofisticados, eles dizem assim: bem, olha esse mundo, o universo, tantas galáxias, isso, aquilo, outro. Deus criou todas essas coisas. Deus é grande demais para vocês empacotarem nesse livro. Existem inúmeros livros escritos, livro dos Vedas, existe o Alcorão, porque Deus está só no livro de vocês. Mas, meus amados irmãos, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há é o Deus que fala por este livro. É o Deus que fala por este livro. Se isso parece pequeno demais a alguém, saiba que Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. O Deus a quem nos dirigimos em oração é o Criador de tudo, mas é o Deus desta palavra. É o Deus que fez estas promessas, que fez essas advertências. Você não é livre para imaginá-lo do seu jeito, segundo o seu capricho, sua opinião. Você tem que se submeter à autorrevelação de Deus, contida nas Escrituras. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Observe, irmãos, eles invocaram o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que se revela na palavra, que mostra sua cara, sua face nas Escrituras. Mas o que eles citaram da Bíblia aqui era para diagnosticar o que estava acontecendo ao redor deles. As autoridades haviam se levantado a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Portanto, eles estavam vendo se cumprir o que fora dito lá no livro de Salmos. Eles estão diagnosticando o que está ocorrendo ao redor deles através da Bíblia. E é como eu sempre tenho dito aqui, irmãos, espiritualidade requer que sejamos capazes de ler o mundo com os óculos da Bíblia Sagrada. Não basta ler a Bíblia e não ler o mundo. Tem gente que lê a Bíblia, mas não consegue diagnosticar o que está acontecendo no mundo, não consegue identificar as forças malignas que se erguem, que se levantam.
Ele lê o mundo pelo Jornal Nacional e lê a Bíblia teologicamente, mas é preciso que esse livro seja os nossos óculos. Quando você olhar ao seu redor, diga: Senhor, pela tua palavra me mostra o que está acontecendo, me dá luz, entendimento para o que eu estou vendo aqui, para este cenário. Eu estou vendo dias como o de Noé e dias como o de Sodoma e Gomorra, não apenas num lugar como em Sodoma e Gomorra, mas universalmente. Eu estou vendo, irmãos, nesses dias, o mistério da iniquidade operar mais intensamente em direção àquele momento em que vai se revelar no iníquo. Estou vendo que é necessário que a igreja resista, porque ela é aquele que resiste até que seja daqui tirada. Eu estou vendo nessa hora um cenário que requer de nós espírito profético, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne para que filhos e filhas profetizem, confrontem, como os profetas confrontaram a nação de Israel. É preciso que enxerguemos, irmãos, que se Deus derrubou Jericó por causa do culto a Moloque, onde os pais sacrificavam os seus filhos, nós estamos vendo de forma sofisticada esse culto ser revitalizado no sacrifício de crianças nos ventres das mães. Nós temos que perceber que o mundo está ficando maduro para o juízo e que o tempo está se abreviando e que nós temos que trabalhar enquanto é dia e que nós temos que pregar o evangelho urgentemente, confrontar as hostes espirituais da maldade, sermos um só, estarmos juntos em oração e pregar o evangelho com poder e graça. Eles aqui fizeram a leitura do que estava ao redor através das Escrituras. E note que ele, depois que fala do texto, ele conclui para a realidade, porque verdadeiramente, como diz o texto, contra teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Este versículo é importantíssimo, porque, meus irmãos, a igreja romana e alguns pais da igreja, como Crisóstomo, se equivocaram muito quando muitas vezes falavam da morte de Jesus como algo apenas da responsabilidade dos judeus do ponto de vista humano. Foi com esse discurso que a igreja romana repudiou os judeus, colocou-os segregados em aldeias, perseguiu os judeus durante o período da Inquisição, matou judeus nas cruzadas contra os muçulmanos, quando estavam no caminho e matavam judeus, como se eles fossem os responsáveis pela morte de Jesus Cristo, humanamente falando, de maneira exclusiva. Mas os judeus entregaram Jesus às autoridades romanas. Eles não tinham autoridade para imputar a pena capital. Pôncio Pilatos lavou as mãos, um tribunal corrupto dos romanos sentenciou Jesus. Por isso que aqui diz que se levantou contra Jesus não só Herodes, que nem judeu era, mas Pôncio Pilatos, embora reinasse sobre os judeus, o Herodes. Não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, uma autoridade romana, com os gentios e os povos de Israel. Portanto, quando ali se juntaram os judeus e os romanos, era para mostrar, irmãos, que o mundo todo rejeitou Jesus. O mundo todo. Além disso, nós sabemos que ele morreu pelos nossos pecados, então todos nós somos, de certa maneira, pelos nossos pecados, causa de sua morte. E aqui, os discípulos estão reconhecendo que o mundo inteiro se ajuntou. As nações bramam, os gentios bramam, os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. É interessante que, se você ler o Salmo lá, continua e parou aqui. Era o que tinha se cumprido até então, mas o Salmo lá vai dizer que esses povos e nações vão dizer que vão sacudir as algemas. Como se um dia já tivessem estado presos pelas algemas, que os valores, que são os valores cristãos.
Aí já é uma coisa que nós vemos agora, essas nações querendo se livrar do cristianismo, se livrar de sua herança cristã, se livrar da influência do cristianismo. Vemos isso nos dias de hoje. E diz o verso 28, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Como é interessante os versos 27 e 28 combinados, porque o 27 mostra que os homens não estão isentos da responsabilidade. Se levantaram de fato contra Jesus Herodes, se levantou Pilatos, os povos de Israel, os gentios, eles se levantaram, eles são culpados, mas Deus estava no controle de tudo. E Deus usou da maldade deles para operar um bem a favor da humanidade, que foi a crucificação de Jesus Cristo a favor de todos nós. Mas no final o que foi feito é o que a mão de Deus determinou. Por isso, meus irmãos, a situação pode apertar a valer, mas Deus está no controle. Mas Deus continua no controle. No primeiro momento é porque bramam as nações, os gentios se levantaram, eles estão ameaçando todos nós. Se levantaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Mas eles não fizeram nada senão que a tua mão e o teu desígnio estabeleceu. Portanto, Deus está no controle, irmãos. Deus está no controle. Satanás feriu a Jó, mas Deus disse a Satanás, a vida dele tu não ceifa. Havia um limite. Deus estava no controle. No final, Deus virou o cativeiro de Jó e o abençoou. Deus está no controle, nós nunca devemos desesperar. A situação pode ser a mais agonizante, a perseguição a mais violenta, a situação a mais difícil, mas Deus ainda está no controle. Não há nada que estejamos vendo, por mais que nos doa, que não esteja profetizado para acontecer. Isso não significa que vamos ficar passivos, não, nós vamos ficar combativos, porque é o que a Bíblia nos manda, mas não estamos surpresos com nada. O que escreveu o último capítulo nos deu o livro para ler antes. Deus está no comando, Deus está no controle, e nós devemos ter essa segurança, esta certeza de que Deus está no controle. Aliás, é esta segurança que deve nos fazer agir. Os calvinistas exageraram demais a compreensão da soberania de Deus a ponto de achar que tudo estava detalhadamente determinado. Acharam que não havia nem espaço para a liberdade humana. Mas, curiosamente, irmãos, pelo menos os calvinistas da Reforma, eles nunca usaram essa doutrina da soberania de Deus para se esquivarem de suas responsabilidades. Os de hoje fazem isso. Mas aqueles ali, curiosamente, eles diziam o seguinte: se Deus está no comando, então eu vou. Não é, Deus está no comando, eu não vou fazer nada, porque Ele comanda, Ele vai fazer tudo. Não era assim que eles pensavam. Eles pensavam assim: se Deus está no comando, eu vou. Se Deus está no controle, então eu vou. Eu vou fazer, porque Ele está no controle. John Knox dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Era um homem imbatível, não tinha perseguição, sofrimento. Ele foi uma vez escravizado, colocado para remar nas galés, mas se libertou de lá, voltou para a Escócia, pregou, entrava, saía, era ameaçado de morte, fugia, voltava. Como Antanásio, o pai da igreja, que viveu a vida no exílio, sendo perseguido, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E quando alguém disse: o mundo inteiro está contra ti, Antanásio, ele disse: pois se é o mundo contra Antanásio, é Antanásio contra o mundo. Estes homens criam na soberania de Deus, criam que Deus estava no comando. Por isso que antes de Jesus dizer: ide pregar o evangelho a toda criatura, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele diz: portanto, é uma conclusão, ide. É como quem diz: podem ir para qualquer lugar que minha autoridade está lá. Podem ir para cá, que lá eu tenho autoridade. Podem ir para lá, que eu tenho autoridade. Eu tenho toda a autoridade no céu, para onde vocês vão no porvir. Mas não se preocupe não, que não é só no céu que eu tenho autoridade, não, é sobre toda a terra. Portanto, pode ir, que território é meu. Vá lá, pregue lá, que você está debaixo da minha autoridade.
Não é crer na soberania para se encolher, não, é crer para ir. É crer para ir, para dizer como Davi ao gigante Golias: tu vem a mim com o escudo, com a lança, com a armadura, com o elmo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É crer na soberania de Deus, para dizer como Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei da Babilônia, quando ele disse: se curva diante da imagem, ou vai para a fornalha de fogo. Eles disseram: rei, sabe de uma coisa, nós não nos curvaremos diante da tua estátua. Sobre essa fornalha Deus nos livrará, mas ainda que ele não nos livre, nós não nos dobraremos. Ele ainda está no comando. A Jó foi dita: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse: eu recebi do Senhor bem, sei também receber o mal. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia! Deus está à frente, irmãos. E eu estou dizendo isso não é para você se confortar, ir para casa e dizer: está uma tribulação medonha, mas Deus está no comando, eu posso ficar tranquilo aqui e passivo. Não, eu estou dizendo isso para você sair às ruas, ir para as praças, entrar dentro dos ônibus, pregar o evangelho onde você estuda. Por mais que venha a perseguição, você saiba, nada está fora do controle de Deus, nada está fora da soberania de Deus. No verso 29 ele diz: agora pois, ó Senhor. Aqui começam, irmãos, as estruturas. 9 horas agora que eu cheguei nas estruturas. Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Os discípulos estão dizendo: Senhor, eles estão ameaçando. É problema, mas é teu, não é nosso. O nosso problema é te obedecer e pregar. Olha para as ameaças dele. Quando eles dizem olha para as ameaças, irmãos, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, julga. Julga, olha os opositores do evangelho, toma conta, Senhor, resolve aí esse negócio. Julga aqueles que nos perseguem. Olha para as ameaças, eles estão entregando ao juízo divino. Olha, nós não vamos ficar cuidando disso, essa é a tua parte, Senhor. Olha para as ameaças deles. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja aqui as 3 bases, os 3 fundamentos aqui. Primeiro, irmãos, nós vemos a palavra. Concede aos teus servos que preguem a palavra. Mas quando eles pediram isso, eles pediram ousadia para falar, de forma sobrenatural. Eles nos ameaçam, tu resolve as ameaças contra nós, Senhor, mas dá intrepidez, coragem, para que a gente fale a palavra. A fidelidade à palavra de Deus, irmãos, é a palavra que nós temos que pregar, não são as nossas ideias nem a nossa filosofia, mas eu estou falando aqui da palavra viva. Entenda, a palavra viva é aquilo que naquele momento que você está lá, Deus quer que você pregue. Pode ser mais ou menos naquela intensidade que Jesus falou: quando vocês forem perante as autoridades, o Espírito Santo vai pôr as palavras na boca de vocês. Pode ser até que você prepare alguma coisa, num culto, por exemplo, campal, que não é perante as autoridades e tal, mas alguma coisa tem que vir de Deus naquela hora, porque você tem um público ali específico, você tem corações que Deus conhece ali, Ele vai dar a palavra apropriada. Você pode ter preparado uma pregação, mas o que vai aparecer na hora, ou você está evangelizando alguém, o que vai aparecer na hora de maneira repentina para dizer, que vai agregar aquilo que você estava planejado para falar, é o que está vindo de Deus para aquele público. Essa é a palavra viva. Há muitos versículos, irmãos, que nós usamos para nos confortar,
mas que eles não deveriam nos confortar. Por exemplo, aquele que diz assim: a palavra de Deus não volta vazia, mas cumprirá aquilo para o que ela foi enviada. Aí você vai lá, abriu a Bíblia, pregou, nos converteu ninguém, não aconteceu nada, e você se conforta, mas a palavra de Deus não volta vazia. Sim, mas lá está falando da palavra que foi enviada. A palavra não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o que foi enviada. Então eu pergunto, o que você pregou foi a palavra que Deus enviou naquela hora? Foi a palavra que Deus enviou para ser pregada àquelas pessoas? É esta que não volta vazia. É interessante, irmãos, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele mostra seu profundo conhecimento do mistério do Evangelho. Ele diz: quando vocês leem, vocês podem compreender a profundidade do mistério, como eu estou inteirado disso. Paulo tinha doutrina, mas aí Paulo, lá no capítulo 6, ele diz: e orem por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Se chamassem Paulo para pregar qualquer coisa, ele pregava, irmãos, porque ele conhecia. Mas Paulo está pedindo oração para que a palavra certa, da hora certa, venha à sua boca. Eu conheço a Bíblia, eu conheço teologia. Se me colocar em qualquer lugar, ainda que eu não tenha orado, não esteja em relação com Deus, alguma coisa sai. Mas só vai sair aquilo que Deus quer que saia para aquelas pessoas que eu estou ali para me ouvirem, se eu estiver em sintonia com Deus. Paulo diz: olha, eu conheço muita coisa, mas orem para que seja a palavra certa. Orem para que me seja dada a palavra, com confiança, para fazer revelado o mistério do Evangelho. Quando a Bíblia diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, esta palavra viva é a palavra que vem na hora certa. Ela está na Escritura, mas ela está administrada como medicamento para a doença certa, para a pessoa certa, na hora certa. É quando você prega e a pessoa diz: falou da minha vida totalmente. Todo argumento que eu levantava enquanto você pregava, você derrubava. Deus estava falando naquele momento. Deus estava manifestando a sua palavra viva naquele momento. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Note, ele não falava que saiu, mas que sai. Ou seja, não é o registro que está aqui, é a palavra que está saindo agora. Jesus, quando enfrentava Satanás, dizia: está escrito. Mas muito mais do que citar a Bíblia que ele havia lido, ele estava citando a palavra que calava o diabo naquele exato momento. Ele sabia tirar da Escritura a palavra certa na hora certa. A palavra que sai agora. Não é a palavra que esfriou, não, é a palavra que está saindo quente do forno. É a palavra que sai da boca de Deus, é essa que dá vida. Por isso não adianta, irmãos, encher-se de diploma de teologia se não tiver o joelho curvo e os olhos úmidos, se não tiver um coração quebrantado e contrito. Aliás, foram os grandes homens que nem sabiam de teologia formal, que foram os grandes pregadores da história muitas vezes. Spurgeon não tinha uma formação em teologia de maneira formal. Martyn Lloyd-Jones era um médico. Mas estes homens, irmãos, eram usados poderosamente por Deus. A palavra viva é a nossa primeira base estrutural. A outra base é o nome de Jesus. Diz aí a Bíblia, versículo 29, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. É interessante que cura está separada de sinais e prodígios, irmãos. Os sinais e prodígios têm o objetivo de confirmar a palavra, mas a Bíblia dá-nos a entender que cura não é só uma coisa de confirmar a palavra. Cura é alguma coisa que Deus quer realmente dar para as pessoas, independentemente até de confirmar a palavra diretamente ou não. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia diz lá na carta de Tiago: está alguém enfermo entre vós, entre os crentes, chame os presbíteros, unjam ele com óleo, façam oração da fé levantará o doente. Lá diz: orai uns pelos outros, para serdes sarados. Aqui ele separa, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios. Deus quer curar, porque naquela cruz Jesus levou os nossos pecados, mas também levou as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas
suas pisaduras fomos sarados. O nosso Deus se apresenta na Bíblia como o Senhor que sara, como o Senhor que sara. Se Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê, e Ele provia antes, agora e depois, então se Ele é o Senhor que sara, Ele não é o Senhor que sarou, que sarará, mas que sara agora, enquanto estendes a tua mão e opera em nome do teu santo Filho Jesus. Meus irmãos, nós precisamos redescobrir a autoridade do nome de Jesus. Não é que é uma palavra mágica, um slogan, não, mas é que quando você fala em nome de Jesus, você não fala daqui da terra, você fala do trono de Cristo. Na verdade, você está agindo como representante da coroa, como representante do rei, com a autoridade do rei. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, vocês vão pisar serpentes e escorpiões, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O nome de Jesus tem poder, irmãos, o nome de Jesus tem poder. Eu nunca me esqueço de um testemunho que eu ouvi há muito tempo de um homem que era viciado em droga, que estava no meio do asfalto, estava no carro, na estrada, e ele então disse: Senhor, tu me socorres agora, ou eu vou me matar. Ele estava disposto a tomar uma overdose, o carro estava cheio de drogas. Ele disse: eu vou morrer agora, se tiver alguma coisa para fazer por mim, meu Deus, essa é a hora, porque eu desisti de tudo. E ele de repente olhou e viu lá no meio dos matos uma igrejinha, e ele desceu do carro e foi até aquela igreja. E quando ele chegou lá, ele perguntou: quem é o pregador aqui? E o irmão que recebeu ele na porta disse: bem, aqui todo mundo é pregador, todo mundo prega. E ele explicou a situação dele, disse que os irmãos se ajuntaram em torno dele para orar. E ele disse: estavam orando por mim, a última palavra que eu ouvi foi essa: em nome de Jesus! Em nome de Jesus! O homem disse: eu desmaiei, eu apaguei, mas quando eu acordei eu era outro. Eu fui liberto das drogas, eu fui liberto da depressão. Mas ele disse: a palavra que me balançou, que me fez ali cair sem os sentidos, foi essa: em nome de Jesus. Smith Wigglesworth conta que uma vez foi orar por um homem que estava enfermo, acamado. Não sei se era um homem, se era uma mulher, não me recordo bem, mas ele entrou lá, orou pela pessoa e nada aconteceu. Ele ficou desiludido. E ele, quando estava já saindo do quarto, o Espírito Santo falou com ele: olha, tu confiaste na tua oração e não no nome de Jesus. Ele fez uma oração fervorosa e no final disse: em nome de Jesus, para poder completar a liturgia da oração. Mas o Espírito Santo falou para ele: é o nome de Jesus que levanta, é o nome de Jesus que ergue. E ele disse que voltou para o quarto e começou a gritar o nome de Jesus, começou a gritar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele disse: a casa balançou nas estruturas, a cama começou a se balançar, e a pessoa deu um salto da cama e começou a andar e foi curada, em nome de Jesus. A igreja precisa redescobrir a autoridade do nome de Jesus. Dizem que uma vez Tomás de Aquino foi até Roma e mostraram para ele as belezas da Basílica de São Pedro, das coisas que tem lá. E disseram: está vendo? Agora ninguém precisa mais dizer como os apóstolos: não temos ouro nem prata. E ele disse: é verdade, mas também não pode mais dizer: levanta-te e anda. Em nome de Jesus o Nazareno, disseram os apóstolos, levanta-te e anda. O nome de Jesus tem poder, irmãos. O nome de Jesus tem poder. A palavra não pode se esvaziar em slogans do cotidiano: Jesus te ama, chapéu, boné com o nome de Jesus, um panozinho aqui com o nome de Jesus. O nosso Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é aquele que está acima de todos os céus, é aquele, meus amados irmãos, diante de quem os demônios estremecem, em nome de Jesus. É o nome de Jesus. E a terceira base é a plenitude do Espírito Santo.
Diz aqui que eles oraram: o Senhor dá intrepidez. E o que o Senhor deu foi a plenitude do Espírito Santo. Verso 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O objetivo de ser cheio do Espírito Santo é ter intrepidez, o texto deixa claro. Você não deve buscar ser cheio do Espírito Santo para falar em línguas. Tem gente, irmãos, que ora para falar em língua. Não ore para ser cheio do Espírito Santo, e as línguas virão como consequência. É como alguém que fica impressionado com um texto desse: o lugar tremeu, e ele ora para o lugar tremer. Não ore para ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Não é para o lugar tremer, não é para falar em língua, não é para você ter ousadia. Aí Deus, se quiser, com a ousadia, a plenitude do Espírito Santo, manda tremor, manda língua de fogo, manda vento impetuoso, manda o que Ele quiser, manda as línguas estranhas, mas você precisa de coragem. É de coragem. Hoje, irmãos, eu me desanimo um pouco, às vezes, de só ficar esperando, ver em vigílias o crente falando em línguas. Eu quero ver ele 2 dias depois, 3 dias depois. Eu quero ver se dali veio intrepidez e coragem. Eu quero ver se dali veio esse fôlego espiritual. Aqui nós temos as 3 bases: a palavra viva, o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus e a plenitude do Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede recebe, o que busca acha, o que bate se lhe abre. Se vocês, sendo maus, sabem dar o que é bom para os filhos de vocês, muito mais o Pai Celestial sabe dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Mas agora eu vou renovar uma pregação antiga minha sobre esse texto. Tem uma palavra-chave aqui, irmãos, do versículo 29, agora. Agora. Senhor, não é para amanhã não, é para agora. É para agora. Como é fácil pedir a longa distância: Senhor, cura depois da manhã, amanhã, daqui a um mês. Como é fácil pedir. Aí quando está chegando o tempo que você pediu, aí você pega e coloca para frente de novo, mais um mês. Mas pedir agora é tensão. Agora você está sendo confrontado, sua fé está sendo desafiada. Senhor, nem amanhã não, eu quero agora. Agora, Senhor, agora. A promessa diz respeito a nós, aos filhos, a todos, quando Deus nosso Senhor chamar. Então eu quero agora. Senhor, tu disseste: imporão as mãos sobre os enfermos. Então eu quero orar e quero que o Senhor opere agora. Agora. O nosso Deus, irmãos, não é o Deus do ontem, é o Deus de agora. Ele não é o eu fui, Ele não é o eu serei, Ele é o eu sou, é o Deus do agora, é o Deus do presente, é o Deus que quer operar hoje. Nós é que estamos atrasados. Deus quer operar agora. Essa é a oração de quem crê. Senhor, é o seguinte: estão nos ameaçando, Senhor, cuida das ameaças deles. Mas nós temos ordem de pregar, dar a palavra e dar ousadia, e nos dá autoridade do nome de Jesus. Mas, Senhor, as ameaças dele já vieram. Então nós queremos isso agora. Agora, nesse momento. Nesse momento. Deus quer operar agora, irmãos, na sua vida, no seu coração. Vamos ficar de pé. Soberano e